Bom dia, feliz sábado a todos. Manhã agradável, né? Tá fresquinho, bom, né? Dá para ficar até 12:30? Brincadeira, né? Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se eu perguntasse aqui agora, falasse, nós vamos ter um debate de versículos. Você vai falar um versículo de cabeça. Cada um tem um versículo preferido, gosta de um, de outro. Mas você tem uma ideia de qual poderia ser o versículo mais falado? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que é um dos textos da Bíblia mais conhecido, né? Todo mundo sabe, quando é pequeno, você aprende aquilo ali. Alguns sabem de cor, agora tem outros que agarram ali, só não faltará, e falta o resto todo, né? Só chega só até ali. Mas é um texto muito conhecido. E eu queria convidar você hoje para nós refletirmos um pouco em cima desse salmo. Existe uma experiência, né, uma anedota, que fizeram um debate sobre o Salmo 23. E algumas pessoas teriam que recitar o Salmo 23. E um rapaz que decidiu participar, ele era formado em artes cênicas, ele era ator. E ele declamou ali de uma maneira com a voz entonada, fez toda uma interpretação. Quando ele terminou, a plateia inteira aplaudiu de pé. E aí entra um pastor já idoso, jubilado, e esse pastor começa a declamar o Salmo 23. Quando ele termina, ninguém aplaudiu, ninguém ficou de pé, mas a plateia inteira estava em lágrimas pela maneira que ele declamou. O rapaz que fez bonito também falou o seguinte: eu demonstrei que eu conheço o salmo do pastor. Ele demonstrou que conhece o pastor do salmo. Você conhece quem? O pastor do salmo ou o salmo do pastor? O Salmo 23 ele é muito mais profundo quando nós começamos a analisar a raiz hebraica desse salmo e quando nós nos transportamos lá para o Oriente Médio, para a época de Davi, então. Ele é muito mais forte do que simplesmente você ler: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Quando nós começamos a analisar ponto a ponto, pelo menos para mim, ele se tornou muito especial e começou a ficar diferente. Vamos lá para a Bíblia, para o Salmo 23? Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Nesse momento nós estamos com a Bíblia, a tua palavra aberta. A voz aqui vai ser a minha, mas que cada palavra venha pelo teu Espírito Santo para aquilo que precisamos para a nossa vida espiritual. Nos ilumine aqui, nos dê entendimento em nome de Jesus. Amém. Primeiro verso, nós vamos trabalhar verso a verso, vou tentar ser de maneira bem rápida aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a minha versão. Tem alguma versão diferente aí? De nada me faltará? Tudo está igual? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Está tudo a mesma coisa? Eu já vi algumas versões diferentes. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O hebraico, nós lemos esse texto dessa maneira: Hashem roir nosá shakar. Entendeu? Hashem roir nosá shakar. Esse é o hebraico. Esse Hashem é Adonai. Adonai aparece no Velho Testamento aproximadamente 4.000 vezes. Adonai é o nome do Senhor. E para o povo hebraico, para o povo judeu, o nome de Deus é de extremo zelo, de extremo respeito. Lembra lá, não falar o nome do Senhor teu Deus em vão? Eles não citam o nome de Deus por qualquer coisa. Eles têm muito cuidado para falar o nome Deus. E aqui Davi se refere a uma intimidade com Deus. Davi entendia de criar ovelha? De tomar conta de ovelha?
E se você reparar esse salmo aqui, tem pessoas que falam o seguinte: Davi escreveu num momento assim, que ele estava feliz. Mas se você analisar esse salmo, se você analisar ponto a ponto, você vai ver que era num momento de aflição de Davi. Um momento onde ele usa o relacionamento que ele sabe de uma ovelha com um pastor, e ele coloca ali o que estava no coração dele, de que Deus é o nosso pastor. Essa última parte aqui, o nada me faltará, dá uma conotação que não vai faltar nada para a gente, não é verdade? Mas está faltando alguma coisa para você ou está tudo certinho? Se eu fazer uma lista do que está faltando aqui, irmãos, o negócio fica complicado. Mas esse chassar, que é o original, esse verbo, ele tem a seguinte conotação: não estar em falta, não carecer do que eu necessito. Então o Senhor é meu pastor. A melhor tradução, eu já ouvi muita gente falando, não, a melhor tradução é de nada terei falta. Não, a melhor tradução que tem é o Senhor não me faltará. Mas se você pegar a raiz do hebraico é o seguinte: o Senhor é meu pastor e não carecerei, não terei carência daquilo que eu realmente preciso. Nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo onde a gente chora, onde a gente sofre. A gente estava até conversando aqui, eu e o Hélio, né? Quem está gripado aí essa semana? Olha só. Tá faltando saúde, não tá? Demais. Então, nós vivemos num mundo onde nós somos atacados, mas aquilo que nós realmente precisamos, Deus nos dá. Acredite nisso. Irmão, mas estou desempregado, está faltando comida, está faltando aquilo. Mas Deus confia nisso, Ele está do seu lado. E talvez isso que está faltando é para você enxergar que Ele é o seu pastor. Porque um detalhe, quando vamos aqui para o verso 2, vamos agora para o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Seja sincero comigo aqui, quando eu falo pastos verdejantes, quando você lê na Bíblia, o que você imagina? Fala a verdade. Um pasto verde, bonito, lindo, não é? Dá até vontade de comer uma grama, né? Não, aí já é demais, né? Mas a gente não imagina esse pasto lindo? Vamos lembrar o que eu falei no início? Davi, a época de Davi, o Oriente Médio. Não existe esse tipo de pasto lá. Não existe. O pasto verdejantes é umas arvorezinhas, umas graminhas espalhadas. Nós estamos falando do deserto. Então, no meio do deserto, tem algo simples que Davi mostra que uma ovelha acha o quê? Alento. Às vezes nós estamos esperando Deus fazer uma coisa grandiosa na nossa vida, quando Ele tem algo pequeno, mas impactante. Nós não queremos enxergar isso. Não, Senhor, eu não quero isso não. Isso aqui é muito pouco para mim. Então, quando nós nos transportamos realmente para o que é, a gente vai ter uma percepção diferente. Águas, né? Refrigera minha alma com água. Quando você pensa em água, quando você lê, o que você pensa da água? Um oásis, né? Aquela água bonitinha. Quando, bem clarinha, né? Quando um pastor acha água no deserto, meu irmão, você fala assim, vou beber isso não. Quer dizer, a ovelha olha, né? Vou beber isso não. Detalhe, a ovelha bebe e o pastor bebe da mesma água da ovelha. Alguns fazem poços pelo deserto e eles vão utilizando aquela água ali. E quando fala de água tranquila, agora eu vou falar um negócio para você aqui para você refletir. Quem aqui já teve oportunidade de realmente cuidar de ovelha? Ovelha, não é cabra, cabrito não, ovelha. Ovelha é um bicho assustado, Márcio? Tem medo? Demais. Demais. Tanto que ela pode estar morrendo de sede, mas se ela se assustar com a água, ela não bebe. Ela foge. O pastor tem que pegar a água e colocar literalmente na boca dela. Ou seja, ovelha é um animal assustado, é um animal que não sabe se virar sozinho, é um animal, a gente pode colocar um dos animais mais bobos do reino animal. Aí Jesus fala para nós assim, eu sou o pastor das ovelhas. Pastor dos bobos. Nós somos a ovelha.
Mas aqui ele não está chamando a gente de bobo. A ovelha, ela tem total, entendeu a palavra? Qual é a palavra? Dependência do Senhor, do seu pastor. Total. O pastor, ele carrega ela no colo quando ela está cansada. E o salmo ali, quando a gente vai lendo, nós vamos percebendo isso. É um relacionamento íntimo. Para você ter ideia, pastores de ovelha nunca estão sozinhos. Sempre tem outra pessoa cuidando do rebanho junto com ele. E geralmente é uma pessoa mais velha e uma mais nova. A ovelha ela é tão dependente do seu pastor que se acontecer algo, por exemplo, eu tenho um rebanho de ovelha, rebanho mesmo que fala, né? Se tiver errado, vocês me corrigem. Eu tenho ali minhas ovelhinhas, tem outro comigo, cuidando, um mais novo. Eu fico doente. Aí as ovelhas têm costume com o outro que está comigo. Mas aí os dois ficaram doentes, os dois pararam de ir, mandamos outra pessoa, aquelas ovelhas vão morrer de fome, de sede, de depressão. Eu tenho uma ovelha lá que eu não quero, eu vou vender. Só se vende ovelha, depois que ela, claro, filhote, né, que não tem tanto costume, que é novinho, você vende, mas uma ovelha, você só vende ela se for para abate. Porque se você vender para outro pastor, ela vai morrer de depressão, sentindo falta do pastor. Aqui é um ponto. Nós sentimos essa falta de Deus na nossa vida. Nós sentimos essa dependência total de Deus na nossa vida. Ou nós nem lembramos quem é o nosso pastor. Agora, quando o lobo mau aparece, a gente sai correndo para o pastor. Nós temos que entender e desenvolver essa dependência total com Deus. A partir do verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Veredas da justiça, retos caminhos. Aqui é um clamor. Eu preciso andar por caminhos que não sejam tão difíceis. E será que no deserto tinha caminho difícil? Ou era tudo fácil? O que vocês acham? Olha o que o verso 4 fala. Ainda que eu ande por onde? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte é um vale real que tem naquela região. E os pastores eram o seguinte, os pastores estavam nas suas casas com as suas ovelhas. E muitas vezes não tinha pastagem perto. E alguns só tinham, vamos dizer assim, ó, daqui 4, 5 quilômetros tem os pastos verdejantes que nós falamos. O pastor saía de madrugada com as suas ovelhas, porque a ovelha tem lã. Lã esquenta, você usa casaco de lã para se esquentar no frio. Então ele tinha que sair mais cedo para ela não sofrer tanto. E muitas vezes eles passavam por esse vale da sombra da morte, que muitos desses caminhos nesse vale só dava para passar uma ovelha atrás da outra. E o lugar é feio. Depois você pesquisa na internet aí, Vale da Sombra da Morte, Oriente Médio. E a tua vara e o teu cajado tinham 3 funções. Elas serviam para bater, para resgatar e para proteger. Você imagina você guiando aquele monte de ovelha, e daqui a pouco uma ovelha começa a sair da linha. Você vai na cabecinha dela, toma. De vez em quando Deus não vai na nossa cabeça e toma, acorda. O que você está fazendo aí, meu filho? Ele tenta nos alertar, ele tenta nos mostrar que o caminho não é um caminho de justiça, que a gente está se enveredando por outros caminhos. Nós temos a outra parte que eu falei aqui, o resgate. Vocês já observaram que muitos cajados de pastor, ele tem tipo um anzolzinho, é tipo uma curvinha? Você pode olhar isso não em desenho, procura isso na vida real. É realmente um gancho para pescar. Ovelha é um bichinho rebelde, né? Nós nem somos rebeldes, não somos? As ovelhas de Jesus são rebeldes? Tudo mansinho, né? Tudo uma coisa linda, né? Quantos aqui já foram resgatados por Cristo? Eu me coloco como uma ovelha que deu muito trabalho para Jesus. Eu falo isso que quando Jesus voltar, ele vai me abraçar. Vou sentir o cheirinho de Jesus, que para mim é de algodão doce. Já falei com vocês, não me pergunte por quê, está na minha cabeça. Resolva aí o seu cheiro com Jesus. E ele vai falar para mim, assim, meu filho, você deu trabalho, mas você está aqui, hein? Resgatou. E o cajado também servia para o resgate. E para defender.
O cajado era usado como arma para defender de predadores. Deus nos protege, Deus nos defende. Por mais que você esteja passando por dificuldades e lutas, se os seus olhos espirituais pudessem se abrir, eu acho que nós morreríamos. E eu acredito numa batalha espiritual, numa batalha agora ao redor dessa igreja, entre anjos de Deus e anjos do inimigo, porque querem tirar a sua vida. O diabo vive como um leão, rugindo para te devorar, para te destruir. E os anjos de Deus te protegendo o tempo inteiro, você não tem noção. Só o fato de nós acordarmos e fazer isso aqui, ó, já é dádiva, é para agradecer. E às vezes terminamos o dia, nós nem falamos assim, Senhor, obrigado aí, nem oramos. Cadê o relacionamento íntimo com o seu pastor? Nós nos esquecemos de quem realmente é o nosso pastor. A vida aqui é muito boa. Nós não estamos num deserto, nós não temos que procurar pastagens, andar quilômetros. Hoje as coisas estão são muito fáceis. Hoje, para você se alimentar, está na altura de um dedinho. Você só fazer assim, ó. A comida chega na sua casa. Entre muitas outras coisas que nós temos facilidade. E essas facilidades, não estou demonizando não, tá, gente? Mas essas facilidades têm nos afastado de Deus. E é aí que de vez em quando vem a pancadinha na cabeça. Não, você vai passar por uma aprovação aqui porque você está se acomodando demais. Verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mesmo na presença dos seus inimigos, mesmo aqueles que fazem fofoca de você, que falam mal de você, que querem atrapalhar o seu trabalho, Deus está observando e cuidando de você. Nós temos aqui, unge-me a cabeça com óleo. O azeite era muito importante naquela época, era usado para inúmeras coisas. Quando nós falamos de azeite também, no âmbito espiritual, nós estamos falando de quê? Do Espírito Santo. Só que nós podemos usar também aqui uma aplicação da seguinte maneira. Lembra que eu falei que as ovelhas, elas caminhavam por longo tempo? E muitas delas se machucavam, se agarravam em arbustos. O aprisco. Lembra lá em João quando Jesus fala assim, eu sou a porta? Lembra que ele fala sobre o aprisco e ele é a porta? Um aprisco no Oriente Médio, ele é feito geralmente de pedra, não é muito alto, 1,5 m, 1,60 m de altura, e ele só tem uma entrada estreita para o pastor ficar ali. Ele coloca as ovelhas para dentro, as ovelhas vão dormir e ele fica na porta. Se alguém tentar entrar, tem que passar por quem? Pelo pastor. E quando o pastor volta da sua viagem com as suas ovelhas, ele observa uma por uma se ela está machucada, se ela está ferida. É um monte de lã, é muita coisa. Às vezes a lã pode esconder um machucado. Então o pastor, olha o trabalho. Imagina, você tem 20 ovelhas, um exemplo, tem rebanhos que são muito maiores. Você olhar uma por uma, detalhe por detalhe, está machucada, eles usavam um azeite para poder curar. Deus está falando o seguinte para você aqui. Eu sou o seu pastor. Você está ferido, você está machucado? Vem aqui que eu vou cuidar de você. O problema é que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos resolver os problemas do nosso jeito. Nós não confiamos que Cristo vai resolver, que Cristo vai fazer por nós. Alguém aqui, não precisa responder não, mas alguém aqui já pediu algo a Deus e o negócio está demorando e não vem. Você vai lá e tenta fazer, não, vou fazer aqui, e aí dá tudo errado? Você está olhando para um que já fez muito isso. Porque eu acho que várias vezes eu achei que o meu pastor não ia conseguir cuidar de mim, sarar as minhas feridas. Nós temos que parar de ser ovelha rebelde. Nós temos que parar de tentar tocar a nossa vida por conta própria. Se você continuar tocando a sua vida por conta própria, só vai ter um final para você, um lago de fogo e enxofre. Só. Mas para chegar nesse lago de fogo e enxofre, você vai ter tanta dor, tanto sofrimento aqui, desnecessário. Porque a gente para de ouvir a voz de Deus, de confiar no que Ele vai fazer por nós. O meu cálice transborda.
Você imagina a ovelhinha chegando cansada. Quando a gente fala de cálice transbordado, dá uma conotação de o quê? Tristeza ou felicidade? Felicidade. Você imagina uma ovelhinha chegando cansada, andando no deserto, aí ela chega lá no aprisco, tem lá um coxinho cheio de água. Literalmente, ela enfia a cabeça dentro do coxo, chega a transbordar de alegria porque ela está vendo água. Você está na rua andando para lá e para cá, aquele sol quente, quando você chega em casa, abre a geladeira, aquela água geladinha, hein? Coisa boa. Deus, Ele quer nos dar felicidade que transborde o nosso coração. Tudo que eu estou falando para você aqui nesse salmo, não está falando que não vai ter dificuldades. Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4. Eu quero que você entenda que nós vamos ler aqui agora, é Paulo que escreveu. Paulo, que sofreu naufrágio, que foi apedrejado, que foi espancado. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios 4, amém? Tem misericórdia? Então tá bom, vamos lá. 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Você está entendendo que Paulo falou aqui que tudo que ele passou foi leve e momentâneo? Porque a visão dele não estava aqui na terra, a visão dele estava em outro lugar. Não tem comparação com o que está por vir. Olha o verso 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Então para de olhar aqui para as lutas, se focar nas lutas, para de focar no que você está passando de dor, que às vezes nós gastamos muita energia só nisso, mas olha para o alto. A recompensa é muito maior do que você pode imaginar. É viver eternamente com o pastor. E Davi coloca isso aqui para a gente. Olha o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo. Você tem como morar aqui na igreja a vida toda, para sempre? Então isso aqui está falando do templo, de ir para a igreja? Isso aqui está falando do quê? Do céu. De uma nova Jerusalém. Davi no Salmo 23 já coloca, Jesus vai voltar. Vai ter uma cidade nova. Olha que espetáculo isso. Se você entender que é uma ovelha que precisa de total dependência do seu pastor, que é Jesus Cristo. Se você conseguir entender as lutas do deserto ao lado dele, confiando nele, você vai habitar para sempre com o seu pastor. Isso aqui é extraordinário, irmãos. A primeira vez que eu entendi isso daqui, escatologicamente, falando da volta de Jesus, eu fiquei impressionado com isso. Porque é um sonho que eu tenho certeza que é um sonho que você tem também. Então Davi mostra para nós aqui, através dessa comparação que ele usa, falando o seguinte, olha, você vai sofrer. Nós lemos lá agora com Paulo. Você vai chorar. Em momento nenhum há promessa na Bíblia que a sua vida vai ser um mar de rosa, sem dificuldades, sem provações. Talvez eu estou falando para alguém aqui hoje que não queria nem vir para a igreja, porque está tão pesado a situação da sua vida que você já não está querendo nem mais, você nem tem mais força para orar, para se entregar a Cristo. E Ele está do seu lado falando, eu estou aqui, vai passar. E eu vou falar um negócio para você que pode parecer até duro, mas se não passar nessa terra as suas dores, lá no céu você nunca mais vai sofrer. Certa vez uma irmã chegou para um pastor e falou, pastor, eu fui diagnosticada com tal doença. Aí o pastor falou assim, amém, irmã. Ela falou, amém? E tem uns irmãos que assustam, né? Tem hora que o pregador está pregando e fala assim, caiu um avião, não sei o que, o pessoal, amém, amém. Não, gente, misericórdia, presta atenção no sermão. Acontece muito. Mas ele falou amém, a irmã ficou revoltada. Como assim, pastor? Amém? Amém assim seja e tal. Irmã, se for para a glória de Deus você ser curada dessa doença, amém. Se não for, você vai mostrar para todo mundo como é viver confiando em Deus mesmo assim. Então é amém.
Não sei o que você está passando, mas confie. Mostre Deus através da sua vida, independente de qualquer coisa. O Salmo 23 está falando isso. Você vai passar por lutas, tá? Você vai sofrer. Porém, eu não vou te abandonar. Não vai faltar para você a minha presença na sua vida. Vou contar uma história para vocês aqui e talvez alguém se identifique com essa história. No ano de 2014, a gente morava no Espírito Santo, eu recebi uma proposta de trabalho para Minas Gerais. Há 11 anos atrás. Me fizeram uma proposta, irmãos, de R$5.000. Há 11 anos atrás. Eu ganhava nem metade disso. Falei, o quê? Que dia que eu chego aí? Falei com a Gabriela. Gabriela nunca tinha saído de perto da família dela. Falei, minha filha, quando nós namorávamos, eu falava com ela o seguinte, ó, você quer casar, né? Ou eu vou ser pastor, que era um sonho que eu tinha, ou eu vou continuar trabalhando com o que eu trabalho. Os dois a gente vai mudar bastante. Tá pronto? Aceitou, tá aí até hoje, coitada. Partimos para Minas Gerais. Eu fui primeiro. Irmãos, arrumei uma casa. A casa tinha piscina. Aí o menino lá da roça, que era acostumado a tomar banho num rio cheio de lama, uma casa com piscina, 3 quartos, garagem, cozinha toda modulada, casa linda. Que eu falei, não acredito que eu vou conseguir pagar o aluguel disso aqui. E aí mudamos, vamos para lá, e trabalhando. Chegamos na igreja, começamos a nos envolver na igreja. Fundamos um clube de desbravadores. Não existia clube de desbravadores lá. O Ministério Jovem estava meio devagar, conseguimos ativar o Ministério Jovem também. Começamos e trabalhando no meu serviço e trabalhando na igreja. E aí, um belo dia, numa comissão, falam o seguinte, Beto, nós fizeram a comissão, era um evangelismo do Apocalipse, 18 domingos, 19 domingos consecutivos de estudo. E quem vai fazer? Falaram assim, o Beto podia fazer pra gente. Falei, não, você tá doido falar de Apocalipse? Irmão, eu tinha um medo de abrir esse livro aqui, já falei isso quando a gente fez a série de Apocalipse aqui. O meu medo é assim, que você tem que entender muito bem para passar, você não pode falar besteira. Esse era o meu medo. Falei, não vou não. Cheguei em casa, isso era uma comissão no domingo pela manhã. Cheguei em casa, peguei a Gabriela e a gente foi almoçar fora. Nós almoçávamos fora todo fim de semana. Todo fim de semana. A renda boa, salário bom. Pra você ter ideia, um dia eu cheguei no shopping com essa mulher e falei assim com ela, toma aqui R$1.000 para você comprar só de roupa, se você quiser. Isso é 10 anos atrás, parecia uma criança com um monte de... A gente estava vivendo uma situação muito boa, muito boa. E aí eu falei com ela, me chamaram para fazer o evangelismo do Apocalipse, eu não vou fazer não. Ela, por que você não vai fazer? Eu falei, não vou, é ruim. Vou fazer não. Falar de Apocalipse é muito complicado. E ela faz, eu falei, não vou. Ela faz, não vou. Eu peguei o telefone, irmãos, estava no meu bolso, falei desse jeito sim. Se o Wellington era um ancião, se o Wellington me ligar agora eu faço esse negócio. Adivinha o que aconteceu? O telefone tocou e apareceu bem assim, o Wellington. Ela olhou para mim, do jeito que ela está lá, ela cruzou os bracinhos e deu aquele risadinho, do jeitinho que ela está ali. Atendi o telefone, o Wellington, Beto, faz a série pra gente. Então tá bom, né? Vamos fazer, né? Me dá pelo menos um mês. Comprei livro, comecei a estudar, comecei a ver vídeo, comecei a ler tudo que eu podia, comecei a me aprofundar, me apaixonei. É o livro que eu mais amo na Bíblia, Daniel e Apocalipse, é o livro que eu mais estudo. Você pegar a minha Bíblia aqui, as outras que eu tenho em casa, o livro de Apocalipse de Daniel, ele é todo desenhado, todo escrito. Resumindo a história, fizemos essa série, 19 domingos, ao final dessa série, 19 batismos. Só que nesse meio tempo da série, o meu trabalho teve uma mudança. Eu trabalhava sozinho, não tinha ninguém para tomar conta, eu só fiscalizava alguns detalhes. Houve uma mudança e eu passei a ter equipes internas. Eu tinha aproximadamente 150 pessoas abaixo de mim. No sábado eu não ia trabalhar, mas o meu telefone tocava o dia inteiro. Eu pregando e o telefone tocando. E muitas ligações eu respondia o WhatsApp. Chegou num sábado, na sexta-feira à noite, eu desliguei o telefone da empresa. Liguei no sábado à noite. Tinham mais de 90 mensagens de WhatsApp, fora ligações. Meu chefe me esculachando porque eu não atendi. Eu não ia, eu resolvi os problemas de onde eu estava. Agora eu pergunto, eu estava guardando o sábado? E eu cheguei para a Gabriela e falei, nós não estamos guardando o sábado. Conversei
com a minha chefia, falou, não, é desse jeito, se você quiser, você vai embora. Isso tinha passado 1 ano. Decidimos voltar. Fala, não, Deus chamou para a gente ser fiel, né? Então ele vai cuidar da gente. Ao fim dessa semana de oração, desse evangelismo, nós nos mudamos. Voltamos para o Espírito Santo. Próxima à cidade que nós morávamos, tem uma cidade que fabricava sapato. Muito sapato. Eu falei, Gabriel, nós vamos comprar sapato e tênis. Vamos voltar para o Espírito Santo, vamos vender sapato e tênis, vamos ficar ricos. Colocamos acho que umas 4, 5 caixas de sapato e tênis no caminhão da mudança. Lembra da casa que nós morávamos? Nós nos mudamos para uma casa de uma sala, um quarto, um banheiro, de ternite, no meio do mato. É o que dava para pagar. Eu falei, Deus vai prover. Vamos ficar morando nessa casa aqui, próxima à casa dos meus pais. Gabriela me fez colocar jornal e papel no negócio das telhas, tudo, para não entrar bicho dentro de casa. Mudamos para uma vila de aproximadamente 400 pessoas. Dentro dessa vila nós tínhamos igreja adventista, Deus e Amor, presbiteriana, assembleia e uma outra lá que eu não me lembro o nome. A igreja adventista era num cômodo com, acho que 10 pessoas mais ou menos, 10 irmãos no máximo. Estávamos construindo a igreja. Eu estava desempregado, o que eu fazia? Durante a semana eu ajudava, construindo a igreja. E o tempo foi passando, e o dinheiro foi acabando, e o tempo foi passando, e eu não arrumava emprego, e eu não conseguia. A minha mãe vira para minha esposa e fala assim, larga o Beto, porque você está casada com um vagabundo. A mente dela, na percepção, era aquilo. E começou a faltar as coisas. Nesse período, a igreja ficou pronta, inauguramos a igreja. O pastor decide fazer a missão Caleb lá, nesse lugar onde nós estávamos. Gabriela cozinhou para 20 Calebs durante 1 mês. Essa mulher não queria nem ver fogão depois. E no Caleb nós juntos fundamos um clube de desbravadores naquela região também. Lembra do sapato e do tênis para vender, para ficar rico? Nós não vendia nada. Aí chegava um menino, olhar para o pé do menino, você não tem sapato não, menino? Tem tênis não? Não tem dinheiro para comprar. Aí eu ia lá, pegava uma caixa, toma aqui de presente para você. Aconteceu muita coisa, eu estou resumindo a história nesse período. E o dinheiro foi acabando, e as coisas foram acabando, e nada de emprego. Caleb acabou. Aí fizemos uma feira de saúde no último dia do Caleb. Não, perdão, o Caleb encerrou. Nesse período do Caleb, nós tivemos ali, acho que 10 batismos, se eu não me engano. A igreja, então, de 10 passou para 20. Fizemos uma feira de saúde após o Caleb e fizemos um curso do Apocalipse de 19 noites. Após esse curso do Apocalipse também, nós tivemos mais 5 ou 6 batismos, se eu não me engano. Então a igreja mais do que dobrou de membros. Só que nós 2 desempregados. Às vezes ela ajudava minha mãe tinha um trailerzinho de vender lanche, às vezes ela ajudava, mas era muito pouco a renda, mas estávamos sobrevivendo. Lembra que a gente só não almoçava fim de semana em casa? A gente estava comendo arroz, às vezes feijão, às vezes uma lata de sardinha. Sobrou alguma coisa de alimento do Caleb. O pastor deu para a gente. E aí um dia a Gabriela estava lá na cozinha, ela estava cozinhando, preparando o almoço. E nesse período, irmãos, eu me dediquei 100% para a igreja. Dava estudo bíblico, visitava os irmãos, tanto que o pessoal começou a me chamar de pastor. Falou, o rapaz ali é o pastor da igreja adventista. Eu, não sou. Teve uma pastora de uma igreja que ela pregando me ameaçou. Ela pregando, dava para ouvir na vila toda, ela falando que tinha lobo mau roubando as ovelhas da igreja dela. A gente só estava dando estudo bíblico. Quem estava fazendo o papel era o Espírito Santo. Gabriela cozinhando, eu sentado, estudando. Gabriela chegou para mim e falou assim, só tem arroz para comer. Eu falei, tá bom, vamos comer só arroz. Ela, não, você não está entendendo. Só tem esse arroz, nós não temos mais nada em casa. Nós não temos mais um grão de nada dentro de casa. E nós não temos dinheiro para nada. Você imagina para um homem ouvir um negócio desse?
E eu, pelo menos na minha concepção, a vida inteira é o seguinte: eu tirei ela de dentro da casa do pai dela para nunca mais voltar. E eu supri tudo que ela precisa. Esse sempre foi meu pensamento. Aí, como homem, o que eu fiz? Deus vai prover, esquenta não. E aí ela sentou no sofá e começou a chorar. Eu levantei e fui pro banheiro chorar. Eu me ajoelhei. Você vai rir dessa oração. A minha oração foi a seguinte: Senhor, o Senhor pediu para ser fiel. O Senhor me levou lá para Minas, me deu tudo do bom e do melhor, fez eu acostumar. O Senhor me tira de lá, me joga para cá para mim passar fome e eu gosto de comer. Essa foi a minha oração. O Senhor vai fazer isso comigo? Oração sincera. Eu estava num processo entendendo que Ele era o meu pastor. E como pastor, Ele é meu amigo. E a gente tem mania de não querer desabafar o coração para Deus. E vai desabafar para quem vai te aconselhar errado. Como se Ele não soubesse o que está na sua mente. Mas Ele quer ouvir. Isso se chama relacionamento. E eu orando a Deus, falei: o Senhor pediu para guardar o sábado. Eu estou guardando. E eu confio no Senhor. Mas passar fome não estava no combinado, não. Levantei, fui para a sala, ela chorando, ficamos ali. Nisso meu telefone toca. Era o pastor Armiston. Hoje é um grande amigo meu, um irmão. O pastor Armiston falou assim: Betão, você está em casa? Eu falei: tô chegando aí. Quando o pastor vinha era para a gente fazer visita. Ele falou assim: saí de casa, já tô chegando aí. A casa dele, para onde nós estávamos, era 60 quilômetros. A nossa igreja era a última do distrito dele. 60 quilômetros. Eu acabei de orar, sentei no sofá e ele me ligou. O pastor chegou, buzinou. Peguei minhas coisas, a Bíblia, desci. A gente estava morando no segundo andar. Quando eu desci, ele falou assim: não, rapaz, larga essa Bíblia aí, tem um negócio para você aqui. Quando ele abriu o porta-malas, tinha uma cesta básica que nos alimentou por 6 meses. Você entende? Eu quero que você entenda aqui, ó. Eu comecei a chorar que nem um menino, para variar. E ele não entendia o que estava acontecendo. Eu contei para ele. Você entendeu que são 60 quilômetros de distância. Quando eu estava orando, ele já estava chegando na minha casa. Lembra da oração de Daniel? Deus está pronto para te responder. Só que você tem que entender que a sua dependência é 100% para Ele. É dele. Você é dele. E como você é dele, Ele tem ciúme da gente. Sabia disso? O Espírito do Senhor tem ciúme. Porque Ele é um ciúme bom, tá? Não é ciúme ruim, não. Pastor Armiston, ele falava comigo o seguinte, né? Ele fala assim: Betão, eu te enxergo como Nabucodonosor. Não que você estava afastado de Deus, mas, irmãos, eu fundei clube de desbravadores, eu dava estudo bíblico, mas sabe assim, aquele compromisso meio raso? Estava fazendo por obrigação? E nesse período que nós passamos por essa situação, eu entendi que isso é a minha função aqui. O Lucas falou uma coisa interessante hoje lá na classe dos jovens. Você é advogado, você é engenheiro, o que você for, mas a sua profissão não é essa. Primeiro você é um cristão. Primeiro você reflete a Cristo. Você hoje no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, onde quer que você esteja, você tem demonstrado quem é o pastor da sua vida? Ou ele está em segundo plano? Talvez você se identificou com a nossa história. Talvez você passou por algo parecido. Talvez você está passando por algo parecido. Não sei se a solução vai ser igual à minha, mas confia, acredita. Porque esse salmo termina com uma promessa: bondade e misericórdia vão te seguir eternamente, porque você vai estar do lado daquele que é o próprio amor, daquele que é a própria bondade, daquele que é a própria misericórdia. Você vai perder isso por coisas desse mundo? Não perca. Você acredita que Deus pode transformar a sua vida? Você acredita que Ele é o seu pastor? Agora é a pergunta, hein? Essa aqui é para valer, hein? Quem aqui quer deixar de ser ovelha rebelde
e ser uma ovelha que confia inteiramente no seu pastor. O anjo anotou, hein? O anjo pegou seu nome. Meus queridos, confiem em Deus de verdade. Como eu falei, talvez você entrou aqui hoje e não queria nem vir. Mas pela bondade de Deus e misericórdia, eu peço que realmente o Espírito Santo tenha falado no seu coração. Que Ele vai cuidar de você. Deus vai suprir aquilo que você precisa. Só confie nele como seu pastor. Se você crê nisso, eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar agora. Senhor Jesus, hoje aqui nós entendemos a profundidade do Salmo 23. A profundidade da intimidade que nós temos que ter com o Senhor. Mesmo em meio às lutas, às provações, mesmo em meio ao caos desse mundo, o Senhor não vai deixar faltar aquilo que nós precisamos. O Senhor não vai faltar nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos entender isso e se algum de nós aqui não colocamos o Senhor como o verdadeiro pastor da nossa vida, tenha misericórdia. E que a partir de hoje nós possamos enxergar o Senhor como o centro da nossa vida, como o pastor que está à porta do aprisco para nos proteger, para nos guardar, que também vai bater na nossa cabeça quando nós precisarmos acordar, ó Pai. Mas tudo isso o Senhor faz por amor. Como foi cantado aqui agora, o Senhor conhece o nosso interior. O Senhor sabe qual é a luta, a dificuldade de cada filho teu que está aqui hoje dentro dessa igreja, daqueles que estão nos assistindo. E eu te peço aqui pela misericórdia do teu nome, que essas necessidades, essas lutas possam ser atendidas conforme a tua vontade no tempo do Senhor e que nós possamos compreender. Vamos sair daqui hoje, ó Deus, com o coração cheio do teu Espírito Santo, nos mostrando que nós somos as ovelhas do Rei do Universo. Pai, obrigado, nos leve em segurança, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai.